Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Nós vamos a Imbituba, pois é, nós vamos conversar com o Cristiano Lopes de Oliveira, que é o presidente do Porto de Imbituba. O Cristiano está conosco, né, porque foi anunciado essa semana de que o Porto de Imbituba vai passar a administrar o Porto de Laguna. Não vai ser de imediato, tem aí um período que eles estão resolvendo todas as questões, mas passará a ser administrado. E o Cris está conosco. Bom dia para você. Como é que tá Imbituba? Tá muito frio? Tá calor? Como é que tá? Não, tá um tempo bom, tô aqui no Porto já, que tá em torno de 18 graus, mas para Porto tá uma temperatura bem boa. Ah, muito legal. Bom, aí eu dizia aqui no começo do nosso programa de que o Porto de Laguna passará em breve a ser administrado pelo Porto de Imbituba. Me diz uma coisa, como é que é essa questão, o porquê desta mudança? Então, Vera, foi uma decisão construída pelo governador junto ao governo federal. O Porto de Laguna, desde que foi delegado ao Estado de Santa Catarina, estava sendo administrado pela SCPAR Holding. E aí dois assuntos motivaram essa unificação de administração. O primeiro deles é que a holding hoje, a SCPAR Holding, ela está com um novo nome, uma nova meta, que é o Invest SC. Então ela vai cuidar especificamente dos PPPs, né? Participação público-privada, como aconteceu agora há pouco no aeroporto de Jaguaruna. Então ela vai ficar mais vocacionada nas PPPs. E, por outro lado, o Porto de Imbituba desenvolveu ao longo dessa década, que vem administrando o Porto de Imbituba, desenvolveu uma expertise de administração de porto. Hoje nós temos todos os contratos necessários para administrar um porto, dragagem, batimetria, engenharia, meio ambiente. Então o Porto está muito mais preparado do que estava a holding para dar o suporte necessário ao Porto de Laguna. Então o objetivo do governador Jorginho Melo, do secretário Beto Martins, é que a gente vocacione o Porto de Laguna, façamos as melhorias que o Porto necessita, para que o Porto possa andar com as suas próprias pernas daqui a algum tempo, quando a sua estrutura estiver melhor fixada na cidade. Pois é, a gente sabe, Cristiano, que lá aqui em Laguna, o pessoal fala muito, o Porto de Laguna tem uma grande estrutura, mas ele tem pouca coisa em operação, né? Praticamente só serve para abastecer as embarcações pesqueiras. Com essa mudança, passando a ser administrado pelo Porto de Imbituba, poderemos ter alteração em termos de economia também, fortalecimento da economia, ou não tem nada previsto por enquanto? Com certeza, Vera, você tocou num ponto fundamental. Hoje o Porto de Laguna é um porto pesqueiro, talvez a melhor vocação do porto, mas veja bem, na última safra do pescado, muitos navios não conseguiram entrar no Porto de Laguna porque o porto não tinha uma base segura, não tinha a profundidade necessária. O porto, então, teria que fazer uma batimetria, fazer uma dragagem, não tinha estrutura lá local para fazer isso. Então acabou passando a fase do pescado e aí se perdeu essa oportunidade. Agora com o Porto de Imbituba não, a gente vai dar uma resposta muito mais rápida ao Porto de Laguna e além de fazer crescer a questão do pescado, vocacionar o Porto para outras áreas. Estamos aí com vários exemplos, até catarinenses que deram certo, como a Marina de Itajaí, como outros portos de sustentação offshore. Então o Porto de Laguna, pela área também que ele abrange, tem tudo para ser estruturado e poder, daqui um pouco, ser administrado com as próprias pernas, sem necessidade desse apoio momentâneo do Porto de Imbituba. Uhum. Me diz uma coisa, esses investimentos são de imediato, porque parece que vocês passam a administrar o Porto num período daqui a 60 dias, mais ou menos, né? E já tem alguma coisa já de imediato para mudança, ou aí, a partir do momento que você assume, é que começam a fazer estudos para essas mudanças? A bem da verdade, Vera, a delegação já passou para o Porto de Imbituba desde o dia 14 de agosto, quando foi publicado no Diário Oficial. Contudo, liderado pelo secretário Beto Martins, nós criamos um grupo de trabalho para a transição. Então são 60 dias para fazer a transição da SCPAR Holding para o Porto de Imbituba, mas desde já nós já administramos. Ontem, inclusive, tive uma reunião com o Beto, com o prefeito Cripa. Segunda-feira estarei com o Cripa lá no Porto de Laguna. Então a gente já passou a administrar, já assumiu a responsabilidade, mas estamos nesse período de 60 dias para a transição. E a intervenção é imediata. O governador pediu que a gente fizesse
de imediato as coisas mais emergenciais de Lagunas. Isso nós estamos definindo com a administração que estava lá, com o prefeito Cripa, e já a nossa ideia, nos próximos dias, fazer as intervenções mais emergenciais para que a gente possa correr para ainda nesse governo, no governo Jorginho Melo, a gente dar uma resposta ágil a toda a população de Laguna que espera por muito tempo ver esse porto trazer o desenvolvimento que a cidade merece. Agora, Cristiano, bom dia, o Mexicana. Me diz uma coisa aí, a gente sabe que tanto o Porto de Imbituba como também aqui agora o de Laguna, ele tem crescido e muito, principalmente o de Imbituba. E com esse crescimento a gente sabe que dá uma geração, gera muito emprego. Com vocês assumindo agora o Porto também de Laguna, quantos empregos mais ou menos vai gerar aí na região? Olha, Mexicana, a gente tem que trabalhar com responsabilidade. O Porto de Imbituba realmente já é uma realidade. Hoje o Porto de Imbituba gera 2.000 empregos diretos. E quem conhece o Porto sabe como é que é para entrar num porto, é área alfandegada, tem que ter crachá, tem que ter documento. Então não é um chute, não é 2.000 empregos chutados, são 2.000 empregos, são 2.000 pessoas que entram diariamente no Porto de Imbituba para exercer alguma atividade. E a expectativa é de que a gente possa, em pouco tempo, também fazer esse desenvolvimento no Porto de Laguna. Agora, falar em números, o porto depende muito da iniciativa privada. Hoje o Porto de Imbituba funciona, é um porto público, mas funciona porque a gente tem bons arrendatários, bons parceiros. Nós temos aqui uma Votorantim, nós temos aqui uma Serra Morena, nós temos aqui uma Fert Santa, nós temos aqui uma ILP. Então são empresas de sucesso na sua atividade privada que junto com o porto conseguem gerar esse desenvolvimento. O mesmo a gente espera para a Laguna, dar as condições necessárias, a estrutura necessária para essas boas empresas se instalarem dentro do porto e aí sim começar a dar os empregos que a cidade de Laguna tanto espera, que há muito tempo são prometidos, mas que agora não porque eu sou o atual presidente, assumi esse desafio junto com o governador, mas porque a gente sabe que o momento marítimo, o momento portuário vive uma grande expansão, todo mundo precisa fazer comércio exterior, todo mundo precisa produzir, vender, comprar, e isso se tornou muito melhor pelas vias marítimas, até pelas questões rodoviárias, até pelo comércio internacional. Então os portos realmente estão em franco desenvolvimento e é esse desenvolvimento que a gente quer que chegue no Porto de Laguna. Uhum. Agora a gente tem visto também, Cristiano, que tem aumentado muito a questão de movimentação, né? Aí no Porto de Imbituba. Por exemplo, a questão de navios. Eu estava vendo assim, a sua assessoria me mandou. Por exemplo, em julho do ano passado, foram 28 navios atracados. Este ano, em julho, só fazendo uma comparação, foram 29. Também em termos de movimentação, até produtos diferenciados, né? Como é que está a questão do Porto de Imbituba, a questão de crescimento? Olha, Vera, esses números eu acho que eu acho que algum erro material aí, porque foram mais de 150 navios já atracados esse ano no Porto de Imbituba. Eu não estou com os números em mãos, mas eu tenho certeza que até junho foram mais de 150 navios. Até esse aqui foi só no mês. Esse é só no mês, exatamente. Só no mês de julho, só para fazer uma comparação do mês só. Perfeito. Então eu que me equivoquei aqui. Uhum. Então, a gente está em franco crescimento. O Porto de Imbituba, ano passado, bateu seu recorde histórico, mais de 8 milhões de toneladas movimentados aqui no Porto. Só que a gente chegou no momento, Vera, no passado, em 2024, de que nós tivemos o nosso cais ocupado por 92% do tempo ele estava ocupado por navios. Isso quer dizer o seguinte, nós ficamos muito eficientes, mas estávamos chegando no nosso gargalo. Então, em 2025, o Porto priorizou as obras de extensão do cais. Tanto é que o Porto hoje está com obra no cais 1, obra no cais 2, obra no cais 3, tudo isso para preparar os cais para continuar crescendo. Então, esse ano a gente vai sentir um pouco na movimentação, porque todo mundo que faz obra em casa sabe, é muito mais difícil tu ter uma convivência na operação com as obras acontecendo. Outro motivo de ajuste aqui no Porto foi que a gente aumentou muito o número de contêineres. A Santos Brasil foi vendida para a CMA CGM, que é uma empresa francesa, a terceira maior do mundo em movimentação de contêiner. E o contêiner, então, cresce, o navio de contêiner ele trabalha mais rápido, movimenta um pouco menos de toneladas de carga, mas é uma carga com valor mais agregado, uma carga mais expressiva financeiramente. Mas eu acredito que esse ano a nossa movimentação vai ficar um pouco abaixo da do ano passado, mas porque, como eu falei, a gente está preparando o Porto para o futuro e também porque estamos vivendo um novo momento, uma nova realidade para os contêineres.
Mas a tendência de crescimento, a expectativa é muito boa e eu tenho certeza que após as obras, o Porto vai estar preparado para os próximos 15 anos de crescimento contínuo. Agora, Cristiano, como é que está a infraestrutura hoje do Porto? Porque a gente fala do crescimento, mas qual é a infraestrutura hoje do Porto? Então, a infraestrutura é a melhor possível, dentro daquilo que a gente tem para a operação, que são os guindastes, que são as esteiras da Votorantim, a gente trabalha com muita eficiência. Eu participo, né, da associação das autoridades portuárias, dos 36 portos que a gente tem no Brasil, e com aquilo que a gente hoje tem instalado no porto, a nossa eficiência é muito grande. A eficiência é a movimentação de cargas por terno, né, por 6 horas de trabalho. Então, comparado aos outros portos, a gente produz bastante. Mas a gente mira um porto muito melhor, um porto mais mecanizado, um porto mais automotivo. Então, os próximos investimentos a serem feitos no porto são as esteiras, os ship loaders, e são mecanismos que hoje o porto, com os instrumentos que tem hoje, ele leva cerca de 5, 6 dias para fazer a movimentação de um navio. Com as esteiras, com o ship loader, nós vamos fazer isso em 1 dia e meio, 2. Então, a expectativa é de que o porto, com esses instrumentos novos instalados, e isso não é promessa, não é uma expectativa, são contratos já em execução, contratos já assinados, que precisam ser concluídos ao longo dos próximos anos. Então, eu tenho certeza que o porto ainda vai poder movimentar muito mais carga. Mas, voltando à tua pergunta, hoje o porto possui uma portaria inovada. Nós construímos um data center de 8 milhões de reais. Para te ter uma ideia, mexicano, um caminhão para entrar no Porto de Bituba, até 6 meses atrás, ele levava 1 minuto e 20 segundos. Hoje, com a inovação que a gente colocou no porto, ele leva 20 segundos. Então, imagine você, no dia a dia, um caminhão atrás do outro, diminuir de 1 minuto e 20 para 20 segundos, 30 segundos. A cidade hoje já não convive mais com trânsito intenso, a gente não tem fila mais na entrada do porto. Isso é só um exemplo da eficiência e da inovação que a gente está implantando, e a gente tem certeza que o porto, como falei, após o fim das obras que estão em execução, teremos um porto aí de crescimento contínuo pelos próximos 15, 20 anos. Muito bem. Para a gente fechar a entrevista, não podia deixar de fazer uma pergunta política para você. A gente se conhece há tanto tempo, mas rapidinho. Verdade, um minutinho. Tá, a gente sabe que o Cristiano já foi 2 vezes vereador, já foi presidente da Câmara, foi secretário de Estado. Isso. Deixou a política totalmente ou tá ainda dentro dela? A gente deixa a política, mas a política nunca deixa a gente, né? Verdade. É verdade. Pretende ser candidato ainda, não? Pretende ser candidato? Olha, Vera, eu assumi essa posição junto ao governador, né, ao convite dele de estar de presidente do Porto, de uma maneira muito feliz. Eu sei da importância para o Porto, para Imbituba, para toda a região. Então, estou muito feliz aqui, fui muito bem recebido por toda a comunidade portuária, operadores, funcionários. Agora, é evidente que a gente é um ser político, eu gosto de Imbituba, amo essa cidade, conheço essa região como poucos, né, até pelas oportunidades que eu tive, e estou sempre à disposição. Hoje nós temos um prefeito eleito que cria uma expectativa muito boa para Imbituba, que é o Michel Nunes, somado, né, a ligação com o governador, a ligação com o Beto Martins. Eu acho que Imbituba vive um momento muito especial, Porto, cidade, governo do estado, secretaria, tudo envolvida no movimento de fazer Imbituba crescer. Mas no futuro, tenho certeza que um bom trabalho por onde a gente passa acaba abrindo outras portas, e eu não afasto, não nesse ano que vem, ou não no próximo ano, porque o prefeito aqui vai ter direito à reeleição, mas no futuro próximo a gente está voltando a participar eleitoralmente de eleições. Muito bem. Você está afiliado em qual partido hoje? Hoje eu estou sem partido. Quando eu assumi aqui o Porto de Imbituba, o Porto é uma estatal, é uma empresa pública, então desde daquela confusão que a gente teve na Petrobras, a legislação tenta impedir o uso das estatais para fins partidários. Então foi um movimento de ficar sem partido, mas a minha ligação, o meu compromisso, a minha vontade de ver acontecer novamente é trabalhar junto com o Jorginho Melo pela reeleição dele. Então hoje a minha ligação é muito, muito forte com o PL, com o Beto, com o Jorginho. Tenho certeza que eles estão fazendo um grande trabalho. Ok, então tá bom. Aliás, estão preparando o Cristiano para 2032. Para a Prefeitura de Imbituba. Ele não quer revelar, mas é isso aí. Cristiano, um abraço, querido, bom trabalho. Tá posso usar um minutinho? Fala. Posso usar um minutinho rapidinho? Meio minuto para ti. Tá bom, querida, bem rápido mesmo, 30 segundos.
Nós vamos ter aqui entre o dia 10 e 11 de setembro o Imbicomex, que é uma feira, um seminário de comércio exterior, que vai ser aqui no Porto de Imbituba, com grandes profissionais da área dando palestra, presença do Beto Martins, uma visita guiada no Porto de Imbituba. Eu queria deixar o convite, temos ainda algumas vagas. Quem tiver interesse é só entrar lá, portodeimbituba.com.br, vai ter o link lá para o Imbicomex. Para quem trabalha com comércio exterior aqui na região de Tubarão, na região sul, fica aí um convite para um grande evento e tenho certeza que vai ser sucesso também. Não Querido, é aberto... um beijão, muito obrigado pela oportunidade. Mexicano, um abraço. Um abraço, e a gente está sempre à disposição aí dos amigos. Ah, tá, não é aberto só para o pessoal de Porto, não. Então é de uma forma geral. Não, para todo mundo do comércio exterior. Ah, ok. Então tá bom. Cristiano, um abraço, querido. Qualquer coisa a gente está à disposição, querida. tá? Tchau, tchau. Tá aí, Tchau. tá aí o Cristiano Lopes de Oliveira, ele que é presidente do Porto de Imbituba, conversando conosco.